Vou fazer aqui o compartilhamento de tela, que eu acho que os outros alunos vão acabar precisando também. Vamos lá, na 8. A 8, ela era um pouquinho chata, por quê? Ela era baseada no capítulo 5, no capítulo 4 e no capítulo 5, que a gente começava os nossos estudos de fonética, né, Vicky? Eu vou até por aqui também no material. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3. Aqui, ó, capítulo 5. No capítulo 5, a gente tinha a parte de fonética. No capítulo 4, eu acho que já tem fonética. Tem. Aqui. No capítulo 4, a gente falou um pouquinho sobre os fonemas. Você se lembra o que eram os fonemas? Os fonemas, eles são a unidade mínima de significação sonora. Então, é a menor unidade sonora que a gente tem na língua. Então, os fonemas, eles se juntam formando as sílabas e as sílabas se juntam formando as palavras. É o que acontece. Então, vamos pensar na palavra mula. Eu tenho o fonema M, o fonema U, o fonema L e o fonema A. São os pequenos sons que juntos formam mula. Se eu mudar, por exemplo, um único som de M, eu não falar U, eu falar O, não fica mu, né? Fica mó. Que aí eu posso vir, essa palavra que era um animal pode se transformar num objeto e virar mola. Na atividade 8, a gente precisava fazer todo o estudo fonético de uma determinada palavra. Como a gente viu aqui, ó, na palavra homem, aqui era o exemplo que foi dado. Homem eu separo em duas sílabas, né? Homem. Eu sei que uma palavra com uma única sílaba chama-se monossílaba ou monossílabica. Uma palavra com duas sílabas chama-se dissílaba. Uma palavra com 3 sílabas, trissílaba. Uma palavra com 4 sílabas, polissílaba. 5 sílabas ou mais mantém-se polissílaba, porque são várias sílabas, né? Nessa questão, a gente precisava pegar cada palavra e dar essas características para elas. Por exemplo, homem, eu fiz a separação silábica. Homem possui 2 sílabas, então é dissílaba. Eu precisava também contar a quantidade de letras e a quantidade de sons, porque em fonética, Vicky, nem sempre uma letra corresponde exatamente a um som. Vamos pensar na palavra hoje. Quando eu pronuncio a palavra hoje, o H tem som? Não tem, né? O H não tem som. Isso quer dizer que isso aí, ele não representa fonema. Ele é uma letra que está presente, ele é o sinal gráfico, mas ele não representa som. Então, o mesmo acontece na palavra homem, lá na atividade, ó. Homem tem 5 letras. H, O, M, E, M. Mas quantos sons eu pronuncio quando eu falo? Eu pronuncio somente. Na verdade, aqui está errado. Teria que ser 3 fonemas. São 4. Vou explicar para você. 4 fonemas. O que acontece com a palavra homem? Eu não tenho o som do H, mas eu tenho o som de O, né? O, M, em. No em, o que acontece? Eu falo homem, do jeito que se escreve? Não, né? Eu falo homem. Tem o som do M, do E, e não tem o som do I aí no finalzinho? Então, eu tenho 4 fonemas. Esse M no final, ele pode representar um fonema? Ele não representa fonema. Ele representa exclusivamente uma vibração do nosso nariz.
Então, toda vez que eu tiver an, em, in, seja on, seja com M ou com N, eu não vou considerar um fonema, um som. Eu vou considerar somente que ele está vibrando, nasalizando a vogal anterior, tá? Por isso eu só tenho 4 fonemas. Tenho um I, que aparece aí, mesmo não estando escrito, e eu tenho o E e o M, que formam um fenômeno chamado dígrafo vocálico. O que é um dígrafo vocálico? Um dígrafo vocálico é quando eu tenho o an, em, in, on, com M e o N, e essa vibração que ocorre, eu vou chamar esse fenômeno de dígrafo vocálico, é um dígrafo que acontece nas vogais. A gente pode pensar em outros exemplos. Vamos olhar aqui, ó, nessa palavra aqui, ó, representação. Eu tenho quantas letras? R, E, P, R, calma aí. R, E, P, R, E, S, E, N, T, A, C, cedilha, A e O. Eu tenho 13 letras. Mas quantos sons eu falo? Eu falo re, pre, zen. Esse N não está formando em, então ele não representa fonema, ele é só a vibração do E. É só a vibração desse Ezinho aqui. Então, essas duas letras aqui, ó, representam um único fonema. O T e o A são normal, o são também tá aqui, ó. Esse tiozinho, ele também indica vibração, mas aí eu conto esse fonema completamente. Então, se eu tenho 13 letras, eu tenho a mesma quantidade de fonemas? Não tenho. O N não conta como fonema. Então, eu tenho somente 12 fonemas, 12 sons. Qual é o fenômeno que acontece aí? Eu tenho aqui um dígrafo vocálico, que é essa vibração da vogal. E o que significa dígrafo? É a união de duas letras, dois sinais gráficos, mas um único som. Em, não é? Um som só. E aqui eu tenho outro fenômeno, que é um ditongo nasal. Por que nasal? Porque esse tio faz com que vibre, né? Põe a mão no seu nariz. Ele vibra, então eu tenho um ditongo nasal, porque ele vibra por causa do acento do tiozinho que tá aí. E é a mesma coisa que um dígrafo? Não. Um ditongo é um encontro de vogais. É um encontro vocálico. Aqui eu tenho um dígrafo vocálico, tá? Na atividade, nós tínhamos que fazer exatamente isso. Observar todos os fenômenos fonéticos que aconteciam na palavra e tentar descrever. Vamos pensar aí na palavrinha elegante. Se eu fizer a separação silábica, como fica, Vicky? Oi, Ayla, tudo bem? Oi, Tudo jóia? tudo. Elegante. Sim, tem 4 sílabas. Você fez certinho a divisão silábica. Se tem 4 sílabas, eu falo que é uma palavra polissílaba, né? 4 sílabas ou mais é polissílaba. Quando eu pronuncio essa palavra, todas as letras representam som? A primeira coisa que eu faço, então, é contar as letras. Elegante tem E, Le, Gan, T. 8 letras. Todas elas representam som? Como eu faço para identificar se representa som? A melhor opção é tampar a letra. Por exemplo, se eu tirar o e ler legante, é a mesma palavra? Não, né? Então significa que o E representa um sonzinho. O L também, o E também, o G também. O A está acompanhado do N, ó, é an. O que significa que isso é um dígrafo vocálico. As duas letras formam um som de um A nasalizado. O T e o E, sim.
Então, aí eu tenho a quantidade de letras superior à quantidade de fonemas, né? Eu tenho 8 letras, mas eu tenho quantos fonemas? Exatamente, tenho 8 fonemas. Tem algum Ué, fenômeno? Pode falar, Vicky. então, toda vez que eu tiver um dígrafo, ele é considerado um fonema só? Exatamente, você pegou o esquema. Dígrafo é exatamente isso. Dígrafo é 2 letras, mais um som só. Todos os dígrafos representam assim, sejam eles consonantais, né? O LH, o SS, o RR, quanto os vocálicos. São 2 letras, mais um único som. Então, elefante tem 8 letras e 8 fonemas? Elefante É, tem 8 letras e 8 fonemas? sim? A gente não tem o fan? O an não é a vibração do A? Ah, mas tem o N. Oi? Mas tem o N, Sora. N de navio. Não, tem o N, mas as sílabas an, em, in, on, com M ou com N, eles não vão ser considerados como a presença de um som. Com a letra N não está fazendo som, por exemplo, em banana. Não faz o som de N. Ele faz só a vibração para an. Então, é considerado a vibração, a nasalização da vogal anterior. Por isso, não é considerado um fonema, é considerado um dígrafo, porque o A, por exemplo, e o N, a vogal e o N ou o M juntos vão cumprir uma única função, que é vibrar essa vogal. É um único som, por isso a gente considera um dígrafo, tá? Ah, tá. Mas então eu tenho que colocar que é um dígrafo ou eu posso só colocar 7 fonemas? Não, aí você precisa descrever também que a gente, qual é o fenômeno que a gente tem aí para ter somente 7 letras? Eu tenho um dígrafo vocálico e aí você especifica igual tá aí no exemplo, né? Eu não coloquei aqui um dígrafo vocálico em com M, eu vou colocar aí um dígrafo Hum, vocálico também, só que aí vai ser an, né? O A e o N. hum, hum. Oi, Nicolas, tudo jóia? Um dígrafo vocal. Oi, Ayla. Um dígrafo vocálico e tenho que colocar qual que é também? Precisa colocar qual que é. Coloca 2 pontos e coloca na frente. É igualzinho eu fiz no exemplo aqui da atividade para vocês, tá? Se tiver mais de um fenômeno, mais de um dígrafo, ou tiver, por exemplo, um ditongo, um hiato, que aí são os encontros vocálicos, ou tiver um encontro consonantal próprio ou impróprio, precisa ser descrito também. Como eu disse aqui, ó, transcrever foneticamente as palavras e descrever todos os fenômenos presentes, tá? Então, o elefante ficou polissílaba, 8 letras, 7 fonemas e um dígrafo. Elefante, o Vi, não é a Vicky que está falando agora, é a Ayla. Ayla, a primeira palavrinha aqui é elegante. Mas é quase igual, tá? Só muda o G para F. Ai, senhora, eu fiz errado. Mas tá tranquilo. Ai, ok. Bom, agora que vocês todos chegaram aqui, eu acho que a gente pode começar, né? Desde o primeiro capítulo aqui,
Começando até pelas próprias questões. A gente tem como conteúdo da nossa prova o capítulo 1, que é baseado em linguagem, língua e comunicação. O que acontece nesse primeiro capítulo? O que a gente precisava ter memorizado dele? Por que ele era tão importante? Por que ele vai cair na prova? Pessoal, esse capítulo traz para a gente as discussões a respeito do que é uma língua e da importância que ela tem para diversos povos, né? Cada povo tem sua língua e cada povo consegue se identificar, se comunicar por meio dessa determinada língua. Então, ela é indispensável para qualquer ser vivo. Não é? Nós sabemos que o processo de comunicação nem sempre acontece por meio de uma língua falada, né? Nós temos outros seres vivos que se comunicam por meio de danças, outros por meio de canto, como acontece com os pássaros. Alguns fazem determinados gestos com o corpo, como é que fala, linguagem corporal, mas existe um processo de transmissão de ideias, que é o que a gente chama de comunicação. Para nós, que somos seres humanos, nós nos utilizamos do quê? De uma linguagem. E aí era muito importante a gente compreender 3 conceitos que parecem semelhantes, mas são diferentes. O que era a linguagem, o que é a língua e o que é a fala. Gente, a linguagem, ela vai ser um ato de comunicação, ela vai se aplicar num ato de comunicação. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, que é propositalmente, eu faço propositalmente, ou eu faço inconscientemente, e que atribui significado e eu consigo me comunicar, eu chamo de linguagem. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou usando uma linguagem verbal, né? Eu estou usando palavras. Quando eu uso palavras, eu estou falando de linguagem verbal. Mas eu também não estou gesticulando, então eu também estou usando linguagem gestual. Esses 2 elementos juntos não estão construindo uma mensagem que está sendo transmitida para vocês? Então, eu estou usando vários recursos para transmitir uma determinada mensagem. Então, a linguagem, ela é exclusivamente baseada em palavras? Não. A linguagem é qualquer elemento que eu uso para promover uma mensagem, que eu uso para transmitir uma mensagem. Então, pode ser uma comunicação por meio de cores, por exemplo, os sinais de trânsito. No sinal de trânsito, existe alguém falando para você, ou escrito lá que o vermelho é para parar, que o amarelo é para ter atenção e que no verde é para você seguir em frente? Não existe, mas as cores transmitem para a gente essa mensagem. É um tipo de linguagem? Se transmite mensagem, é linguagem. É uma língua? Não. É um meio de eu conseguir compor, transmitir uma significação, um significado, tá? Nós temos alguns tipos de linguagem que são diferentes. A linguagem verbal, que é unicamente construída com palavras, e a linguagem não verbal, que não utiliza palavras, mas pode utilizar gestos, cores, sons, movimentos e uma pluralidade de outros elementos para transmitir mensagens. Temos a mistura das 2 linguagens, que hoje em dia é o que mais utilizamos como recurso para avaliação de prova. As tirinhas. Na tirinha a gente não tem uma imagem e não temos também a fala nos balãozinhos. Muitas vezes o humor não está na questão de que o personagem está lá falando uma coisa no balãozinho e está executando no desenho uma coisa contraditória à sua fala, e isso não gera um humor. Essa mistura de linguagens a gente chama de linguagem de texto híbrido, tá? É uma linguagem mista, uma linguagem híbrida. Nesse caso, existe uma mais importante que a outra? A verbal é mais importante que a não verbal? Ou vice-versa? Não. As 2 têm a mesma importância,
porque as duas trazem significação para a gente, tá? E a língua, pessoal? O que tem de diferente na língua? Ficou alguma dúvida sobre o que é linguagem? Não. Não, é tranquilo, né? A linguagem é o mais abrangente. A língua ela não é mais tão abrangente assim. Na verdade, ela vai ser um sistema padronizado. Então, o que é uma língua? É aquele conjunto de regras, pessoal, que a gente tem e um determinado grupo, no caso, nós brasileiros, vamos utilizar essas regras no nosso processo de comunicação, como se fosse um código da linguagem, tá? Então, qual é a diferença de linguagem e língua? A língua é um sistema padronizado por regras, que nós veremos onde estão escritas essas regras, na gramática. Então, diferença de língua e linguagem. Linguagem é baseada no uso, conseguir transmitir uma mensagem. Língua é um sistema padronizado de regras de uma determinada, que são utilizadas por um determinado povo. E a fala? A fala, onde é que está a fala? Está aqui no 4, ó. A fala, ela é um código que é utilizado por um determinado povo, tá? O que é a fala, na verdade? É um ato individual na comunicação. Então, o que eu pego quando eu falo? Eu pego a língua, que eu me aproprio das regras, eu pego os diversos tipos de linguagem que eu conheço e expresso da minha maneira. Então, o que é a fala? A fala é algo individual dentro de uma determinada comunidade. O que vai acontecer? Eu vou fazer esse ato individual de fala com o objetivo de me comunicar. Por isso que a gente diz que cada um tem um jeito próprio de se manifestar, cada um tem um jeito próprio de falar. O que permite isso? As características de apropriação da linguagem e da fala, da linguagem e da língua, que permitem que eu construa uma fala. Aqui entramos, né, no que eu já tinha explicado, da linguagem verbal e não verbal. Verbal só com palavras, não verbal, a gente tem inúmeros. Observem aqui, por exemplo, esses sinais de trânsito dos Estados Unidos. Apesar de não ser nada nacional, isso não traz mensagens para a gente também? Uma placa com uma seta virada para a esquerda com um X indica que é proibido virar à esquerda. Uma placa virada à direita com um risco também indica que é proibido virar à direita. Ainda que não seja nacional, são sinais, são símbolos que trazem mensagens para a gente. Que tipo de linguagem é esse? É uma linguagem não verbal. Tudo jóia? Sim. Partindo daí, a gente tinha uma discussão sobre signo linguístico, que era um pouquinho complexa. Por quê? O que é o signo linguístico, pessoal? O signo linguístico, como está escrito aqui, ó, é uma entidade composta de duas partes. Então, pensa numa unidade. Uma unidade, por exemplo, uma unidade hospitalar. Tem a ala da UTI, tem a parte da maternidade, tem a parte da oncologia e etc. O signo linguístico, exatamente, ela é uma unidade, mas que é composta por duas partes. A primeira dela é o significante, a segunda é o significado. O significante, pessoal, ele está no plano da expressão, ou seja, é o símbolo desenhado, tá? E o significado é o conteúdo, é o que aquele desenho, o que aquelas letras juntas querem dizer. Por exemplo, eu sei que a palavra árvore se escreve com a letra A-R-V-O-R-E. O que significa uma árvore? Quando você pensa numa árvore, então essas letras são o significante. É a parte que eu escrevo, é a parte gráfica, é a parte da expressão somente.
O significado dela é um vegetal com galhos extensos, uma folhagem ampla na copa, raiz sob a terra, não é? Então, isso é o que ela significa, é a parte do significante. Por que as pessoas confundem muito as duas coisas? Porque as pessoas não conseguem separar a palavra, os símbolos, as letras, do que de fato aquilo tudo significa. Esse conceito de signo linguístico, ele é muito abrangente. Tem muita gente que discute se ele é exatamente isso que dizem, tá? Mas, num primeiro momento, é isso que a gente precisa compreender a respeito dele, que ele possui duas formas, duas partes, uma que é só a parte da expressão e a outra que é o real significado, tá? E a gramática? Para encerrar esse capítulo. A gramática já é um conjunto de regras que vão nortear uma determinada língua. É na gramática que estão determinadas o que é correto e o que não é correto, o que é permitido e o que não é permitido. E a gramática possui algumas subdivisões, né? A primeira delas diz respeito à fonética, que é o estudo dos sons de uma determinada língua. A segunda parte é a morfologia, que vai estudar os processos de formação das palavras e classificar essas palavras em uma determinada, de acordo com a sua função, em substantivos, adjetivos, numerais, artigos, etc. A sintaxe estuda as relações entre as palavras, então a ligação que acontece entre uma e outra. E a semântica vai estudar o significado dessas relações estabelecidas pela sintaxe. O que nós precisávamos saber é exatamente isso. Por que a gramática é importante? Porque a gramática é o conjunto de regras que determina o que é certo e o que é errado dentro de uma determinada língua. Ela vai trazer para o falante as normas que o fazem seguir uma estrutura, um padrão. E ela é importante por quê, pessoal? É ela que faz todos os falantes de português, sejam de Portugal, seja da África, seja do Brasil, estarem unidos. É ela que vai conseguir promover a união de todos os falantes de língua portuguesa. Porque a gente não viu lá, a gente não discutiu bastante no início do ano, uma afirmação que inclusive está aí nos exercícios de vocês de recuperação. Quando nós dizemos que precisamos ser poliglotas na nossa própria língua, é porque o português ele é falado de uma única maneira? Não. Não, né? O português ele é falado de maneiras distintas em outros países e dentro do nosso próprio país. Nós temos as chamadas variantes linguísticas, que é a possibilidade de uma infinidade de usos dentro do próprio português. Vocês tinham lá, aqui ó, nos exercícios, a questão que falava bastante a respeito das variantes linguísticas, o falante de português deve ser poliglota na própria língua, e vocês precisam explicar o que são essas variantes linguísticas. As variantes linguísticas, então, são exatamente a capacidade, olha aqui, ó, o que é? A gente tem a gramática que vai normatizar, vai criar um conjunto de regras. Mas as variações linguísticas, elas são os modos alternativos que a gente precisa considerar como manifestação de um determinado povo. A gente pode ter uma variação histórica, por exemplo, de acordo com o tempo, algumas palavras vão se mudando, vão se modificando. A gente sempre deu o exemplo do você, né? Que viera voz me ser, voz sum ser, que quando vieram os escravos, depois virou o que a gente tem hoje, você. É uma variação histórica. A gente tem a variação regional, são elementos que se modificam de acordo com o lugar onde estamos. Aqui a gente usa menina,
No Rio, geralmente é uma garota, ou agora a gente tem novinha também, né? No Sul, a gente tem guria, todos eles para denominar uma jovem mulher, uma pequena mulher. Nós também temos variações sociais, que dizem respeito à classe socioeconômica que a gente ocupa, né? E quem usa novinha, geralmente, ou está dentro de uma faixa etária determinada que está mais associada a gírias, ou dentro de uma classe econômica que vai caracterizar uma jovem mulher como novinha. Variações profissionais. Dentro de um ramo profissional específico, às vezes eu tenho variações linguísticas também. E afetiva. Por que afetiva? Entre irmãos, pais e filhos, a gente também cria algum tipo de linguagem especial, só nossa, individual e particular, né? Está dentro das questões de variantes linguísticas também. Temos, além de tudo, os dialetos, que são deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu preciso enfatizar dentro da apostila. Os dialetos não deixam de ser importantes, mas são modos alternativos e diferenciados, derivados de uma língua específica, mas que são adotados por um determinado grupo, um grupo específico. Por exemplo, o dialeto caipira. O dialeto caipira é o português, é a língua portuguesa, e é determinado pela região em que a pessoa vive, que a pessoa mora, geralmente no interior de São Paulo, Paraná, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, esses são os caipiras. E aí, o jeito como nós falamos, que a gente está aí, né, no interior de São Paulo, é considerado um dialeto, porque nós temos as nossas particularidades, o nosso jeito de utilizar o português. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Podem perguntar. Não? Tá tudo bem? Nós seguimos aí, então, com os tipos de registro. A gente tem os registros, que é o modo de escrever, né? Formal, e o que é aquele correto, seguindo as regras da gramática, acentuando todas as palavras corretamente, seguindo uma ordem sintática lógica. E nós temos a linguagem coloquial ou informal, que é aquela que predomina nos momentos de fala. Quando nós falamos, nós estamos sendo formais? Não, nós estamos usando linguagem coloquial. A linguagem formal e a informal, existe uma melhor do que a outra? Não existe. Não existe nada que indique superioridade ou inferioridade. O que nós temos, de fato, é que conhecer o uso dessas variações. Por exemplo, o registro formal tem momentos que ele é necessário, numa prova, numa entrevista de emprego, numa redação. Já o informal é necessário quando? Quando a gente está falando com os nossos amigos, quando nós temos afinidade com a pessoa, quando nós queremos mostrar proximidade de alguém, a gente usa a linguagem coloquial, porque ela é a linguagem do dia a dia. Reiterando, uma linguagem é superior à outra? Um registro é superior ao outro? Hein, galera? Não, isso aí. Todos os registros são importantes e têm a sua validade. O que importa é saber usar cada um em um determinado contexto, tá? Indo para o capítulo 3. O capítulo 3 era um capítulo de conversa. Ele, inclusive, nem foi colocado aqui, ó, dentro das matérias, porque ele debatia todos esses assuntos que nós vimos até agora. Então, eu não coloquei ele como algo
porque ele vai contar bastante a respeito da história da língua brasileira, né? Não da língua portuguesa. Ele vai falar que o português do Brasil, ele é específico e ele tem suas próprias características. E aí nós vamos entrar na parte de fonética. Essa é a parte que vocês estão mais em dúvida, não é? Sim. Então, aqui vamos fazer um resgate com calma. Pessoal, o que a fonética estuda? A fonética estuda os sons das letras? Não. A fonética estuda os sons da língua portuguesa. Por que eu não posso dizer que são os sons das letras? Porque eu tenho, mais ou menos no português, tá, galera? 33 sons que nós reproduzimos durante a fala. Mas quantas letras eu tenho? Somente 26. Então, se eu tenho 26 letras e 33 sons, o que eu preciso fazer com essas letras? Organizá-las para representar todos esses 33 sons. E é por isso que a gente tem algumas tem que memorizar. Um fonema é igual a uma letra? Não necessariamente. Muitas vezes nós temos letras que representam sim um fonema, como na palavra fonética. A gente não fala fonética, né? Olha esse N. Esse N não é vibração de nada. Então, todas as letras aí estão representando um fonema. Tem correspondência. Já aqui, ó, observem no exemplo de honra. Honra, eu tenho 5 letras. Mas quando eu falo, se eu tirar a letra H, eu continuo lendo honra, não continuo? Isso significa que essa letra não representa fonema, não representa som. Então, eu tenho 5 letras, mas eu tenho somente 3 fonemas. Por quê? Olha esse N também. On. Esse on, eu não estou falando onorra ou onirra. Não tem sílaba com N. Esse N está somente vibrando o on. Isso significa que ele também não representa som. Já na palavra fixar, eu falo fichar? Não, né? Eu estou falando fixar. Esse X tem som de 2 letras, tem 2 sons, né? É uma letra com 2 sons. O ks, f, ks, ar. Então, eu tenho 5 letras mais 6 fonemas. Então, existe uma correspondência ideal entre quantidade de letras e quantidade de sons numa palavra? Pode ser que sim, mas não é obrigado. Então, pode ser que não. Quando eu falo de fonemas, então, eu vou ter 3 tipos. Vogais, A, E, I, O, U. Consoantes, B, C, D, F, G, H, I, J, I, J não, só o J, né? I é vogal. E dentro da fonética, a gente também tem as semivogais, que são letras às quais a gente está menos adaptado quando a gente estuda morfemas, mas em fonemas a gente tem. As semivogais, uma vogal, ela é tônica, ela tem um som forte. Uma semivogal quer dizer que ela é semi, tem uma semi-força, tem uma força pequena. Ela é átona. O que acontece com a semivogal? Ela acompanha a vogal. Ela é mais fraquinha, então eu tenho a vogal forte e a semivogal fraquinha que fica aqui perto dela. Quais letras podem ser semivogais? O I e o U. E o E e o O, quando tiverem com som de I e U, quando eu pronunciar a palavra, também podem aparecer como semivogais, tá? Olhem aqui o exemplo, pessoal. Aqui, ó. Ó, na palavra mágoa. Eu não falo mágoa, né? Eu falo mágoa. Esse O não tem som de U, então ele está atuando como uma semivogal. Olhem aqui em caixa, que é o primeiro.
Eu tenho uma vogal forte, K, e o I está atuando como uma semivogal, um pouquinho mais fraca. Ó. Caixa. Não é caixa, é caixa, né? Então, as semivogais acompanham vogais fortes. Esse quadro aqui, ele era muito bacana, mas ele era meio desnecessário para o contexto de vocês. Então, podem pular quando vocês forem estudar. O que a gente tem que lembrar é dessa parte toda que a gente tem classificações para os fonemas. Letras são sinais gráficos, fonemas são representações sonoras. Não existe uma correspondência fixa entre quantidade de letras e quantidade de fonemas, e nós temos 3 tipos de fonemas: vogais, consoantes e semivogais. Agora a gente vai entrar na parte mais chata, que são os encontros vocálicos, os encontros consonantais e os dígrafos. Até ali, aquele primeiro momento, vocês entenderam tudo? Essa primeira parte? Sim? Pessoal, se tiver dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Nicolas, Vicky, o Miguel não tá na aula, né? Ele precisava estar participando. Ele estava na de recuperação de inglês com a Verônica? Não, não tava, Sora. Oi. Ah, eu tenho uma dúvida da recuperação. Pode falar. Embrulhadinho, o Lhá é um dígrafo? É, o L e o H é um dígrafo. O A não, o A é uma vogal. Mas o L e o H é um dígrafo consonantal, porque é entre consoantes, né? E também o NH é um dígrafo? Também, isso aí. E o em, do embrulhadinho, é um dígrafo? É. Só que não é um dígrafo consonantal, é um dígrafo vocálico. Vocálico. Isso. Isso mesmo, tá certinho. Ok. E o Sora? Oi, Calma que eu tô vendo se eu pode tenho olhar. uma dúvida. Tá. Muito congelado, amplitude ajudante. Não, só isso, Sora. Obrigada. Tá? Então, para a gente encerrar a nossa aula, porque falta aí quase 15 minutos, mas essa parte é um pouquinho mais complexa, nós precisamos lembrar, então, dos fenômenos fonéticos, começando pelos dígrafos. O que são os dígrafos? É a união de 2 letras, ou seja, 2 sinais gráficos para representar um único som. Então, quantos fonemas eu tenho? 1. Quantas letras eu tenho? 2. 2 letras, um som. Tenho dígrafos de 2 tipos. Os consonantais, que são CH, LH, NH, RR e SS. Observem que eles são predominantemente compostos por consoantes. O SC, SC cedilha, XC e XS. O QU e o GU, apesar de terem o U, que se comporta como consoante na morfologia, na fonética, pessoal, quando eles não forem pronunciados, eles vão ser dígrafos também. Por exemplo, na palavra guerra, é como se só existisse o G, né? Porque o U não tem som de nada. Eu não falo guerra, eu falo guerra. Então, é a letra G e a U para fazer um único som de G. O mesmo acontece com que. Em queijo, eu não falo queijo, eu falo queijo. Então, esse Q e esse U formam o som de K. São 2 letras por um único fonema. Por isso, também é um dígrafo consonantal, certo? Nos dígrafos vocálicos, nós temos a vibração da consoante M, da vogal com a associação do M ou do N. Por exemplo,
An, em, in, on, um com M, em campo, tempo, símbolo, compra e jejum. Por exemplo, põe a mão no nariz quando vocês falam campo. Observem que o nariz ele dá uma vibrada. Por isso, an, em, in, on, um, com M ou com N vão indicar que nós estamos vibrando. Vão ser dígrafos vocálicos. Então, eu vou considerar que existe dois fonemas? Não, eu vou considerar que eu tenho um dígrafo vocálico, porque esse M e esse N ele tem a função exclusiva de vibrar a vogal anterior, tá? Indo para os encontros vocálicos. Olha lá, o próprio nome já diz. Encontro vocálico é o encontro entre vogais. Tenho três tipos diferentes. Ditongo, di são duas, né? É o encontro de uma vogal e uma semivogal. Vogal e semivogal. Pode estar na ordem invertida também, semivogal e vogal. Mas as duas precisam estar juntas na mesma sílaba. Olhem aqui, por exemplo, ó, em quase. Olha aqui, eu não estou lendo case, né? O U está aparecendo, então não é um dígrafo consonantal. É um ditongo, o U e o A. O U é uma semivogal e o A é uma vogal. Quando eu vou do som mais fraquinho para o som mais forte, eu digo que eu tenho um ditongo crescente, do som mais fraco para o som mais forte. Quando eu estou indo do som mais forte para o som mais fraco, eu digo que eu tenho um ditongo decrescente. Por exemplo, mal. Mal, o A é tônico, o U é fraco. Então, é um ditongo em que as forças da tonicidade da vogal caem, porque é vogal e semivogal. Eu também posso classificar os ditongos em orais e nasais. O que determina? O oral, eu não tenho nasalização, eu não tenho vibração. Ou seja, não tem M, não tem N e não tem o tiozinho, né? An, on, un. Não tem o tio, não tem M, não tem N, é oral. Nasal, ó, kim, tem o M e o N. Então, eu vou chamar de nasal. Por que nasal? Porque vibra o naso, vibra o nariz, tá? Outro tipo de encontro vocálico, o tritongo. O tritongo tem uma formação única. É sempre vogal, semivogal, vogal tônica e semivogal fraca. A vogal tônica fica no meio, as semivogais em volta dela. Como a posição nunca se inverte, dessas três letrinhas na mesma sílaba, porque o importante de reiterar isso é sempre na mesma sílaba. Eu só vou classificar entre orais, se não tiver nasalização, ou em nasais, se houver nasalização. Observe aqui, ó, na palavra quaisquer. Nessa primeira sílaba eu fico com quais. Então, o U é semivogal, o A é vogal e o I é semivogal. Tem vibração nasal? Não tem. Não tenho nem a presença do M, nem do N e nem do tio. Então, é um tritongo oral. Já no nasal, observem aqui, ó, saguões. O U é uma semivogal, o O é a vogal, e o E, semivogal, funcionando como I, né? Porque eu não falo saguões, eu falo saguões. Esse E tem som de I, então ele aparece como semivogal. Tenho a vibração ocasionada pelo tiozinho aí. Então é um tritongo nasal, porque esse tio faz o meu nariz vibrar. E o hiato, que é o encontro de duas vogais. Aí eu não tenho mais semivogal, galera. É uma vogal com outra vogal que ficam lado a lado na palavra. Mas quando eu faço a separação silábica, as duas ficam em sílabas diferentes. Também se classificam em orais e nasais. Olha lá. Aliás, não se classificam em orais e nasais. Por quê? Porque não vão estar dentro da mesma sílaba. Então não tem como eu fazer essa avaliação. Observem lá. Sa-u-de. Quando eu escrevo saúde, o A e o U ficam juntos, mas quando eu separo a sílaba, o U fica sozinho. Essa separação de vogais tônicas, cada um em uma sílaba, chama-se hiato. Para a gente encerrar essa parte da fonética, a gente também tem encontros consonantais.
que são encontros entre consoantes. Tenho dois tipos, tá? Os encontros separáveis e os inseparáveis, que eu chamo de fixos. Os fixos, eles estão sempre dentro de uma única sílaba, geralmente compostos por L e por R. Em plural, o P e o L são duas consoantes que se encontram dentro de uma única sílaba. Eu não consigo separar. Em clamar, a mesma coisa, o C e o L são encontros consonantais fixos. Já em algumas sílabas acontecem, em algumas palavras acontecem de uma consoante ficar numa sílaba e outra em outro, sendo que, quando eu escrevo, elas estão todas juntas, como em pescar. O S não fica junto com o C, em pesca ou pescar, mas quando eu separo a sílaba, eles vão cada um para uma sílaba diferente. Esse é um encontro consonantal separável. Qual é a diferença existente entre encontro consonantal e dígrafo, então? No encontro consonantal, eu tenho dois sons de consoantes que podem estar juntos ou separados, mas o que significa que tem dois sons. No dígrafo, eu tenho duas letras, mas eu tenho um som. Então, que essa diferença fique bastante clara para vocês dentro da prova, tá? Então, pessoal, resumindo, nem toda letra representa fonema, nem todo fonema é representado por uma letra. Eu posso ter duas letras para compor um único som. Eu posso ter uma letra, como o X, com dois fonemas, no caso de fixo, táxi, sexo, em que uma única letra X tem o som de KS. Eu também tenho a representação de um mesmo som, um mesmo fonema por várias letras. Por exemplo, em casa, o S é a letra S, mas é o som de Z. Exame é a letra X, mas é o fonema Z. Em enchente, não, mais um exemplo, extensão. Não. Exagero. Tem o X com som de Z. E eu posso ter um som de Z com com a letra Z mesmo, cozinha. Então, a mesma letra, o mesmo som pode ser representado por diferentes letras. O contrário também acontece. A mesma letra representando sons diferentes, que é o caso do X. O X pode ser CH, o X pode ter som de KS, como nós vimos em táxi. O X pode ter som de Z, como em exame. O X pode ter som de S, como em extenso ou extensão. Então, existe uma regra para a fonética de letra, uma correspondência? Não existe. Mas nós precisamos conhecer os fenômenos e basear sempre na sonoridade, é na fala, tá? Não é somente o que está sendo escrito. Vamos lá, pessoal, quais são as dúvidas? Nenhuma? Tá tudo tão tranquilo assim? Senhora, eu só fiquei um pouquinho confusa no encontro consonantal. No encontro consonantal, Vicky, o encontro consonantal são duas consoantes que vão se encontrar. Vai ser fixo quando as duas consoantes ficarem na mesma sílaba. Por exemplo, florescer. O F e o L não estão na mesma sílaba, flo, é um encontro consonantal sim, é fixo, porque não consigo, na separação de sílabas, separar essas duas letras, essas duas consoantes estão sempre juntas. Mas, por exemplo, em busca, eu separo busca. Eu tenho o S, que quando eu escrevo a palavra, fica encostadinho no C, não fica? Mas quando eu faço a separação, essas duas consoantes que ficam juntas na palavra, elas se separam.
Cada uma é parte de uma sílaba diferente. Então, eu digo que eu tenho um encontro consonantal na palavra, mas é um encontro consonantal separável, porque quando eu faço a separação silábica, cada consoante fica em uma sílaba diferente, tá? Deu para entender melhor agora? Deu sim, senhora. Muito obrigada. Imagina. Nicolas tá ok, Ayla. Ok. Precisam de mais alguma coisa? Temos 5 minutinhos aí até acabar. Ô, Hoje, Sora, você pode explicar o exercício 9? exercício 9, vamos lá. Olha lá. No exercício 9, a gente precisava observar o seguinte, ó, baseado nos estudos de fonética, explique, observando os conjuntos de palavras abaixo, qual o fenômeno fonético que elas têm em comum. Vamos pensar aqui, ó, em exame, chale, fixo e extenso. O que todas essas palavras têm em comum? X. A letra X, não é? Então, a gente já sabe que o fenômeno vai ser baseado na letra X. Mas a letra X, ela tá em todas essas letras com o mesmo som? Ela tem o mesmo som em todas essas palavras? Não. Não, né? Ó, em exame, o X tem som de Z. Em chale, o X tem som de CH. Em fixo, o X tem som de KS. E em extenso, o X tem som de S, não é? Então, qual é o fenômeno que essas palavras representam? Elas X. têm a letra X com diferentes fonemas, com diferentes sons, tá? Então é só para escrever isso? Isso, você tem que olhar as palavras e ver qual é o fenômeno que elas estão sugerindo, tá? Fenômeno é tipo a letra? Oi? Fenômeno é a letra igual? É a letra e o que está acontecendo. No caso, a letra X com vários sons. É isso que você tem que explicar aí no caso. Vários fonemas diferentes, vários sons diferentes para a mesma letra. E nas outras alternativas aí, na B, na C e na D, acontecem outros fenômenos que você vai visualizar que acontece também nas 3 ou nas 4 palavras que aparecem aí, tá? Ok. Bom, pessoal, então fiquem com Deus, tá? Entreguem o trabalho até o final do dia, para que a gente possa aí para que eu possa fazer as correções e vocês tenham a nota do trabalho que compõe. Vou procurar saber o que aconteceu com o Miguel para ele não ter participado da aula de hoje. Mais alguma coisa que eu possa ajudar? Não, Sora. Então tá joia, gente. Fica com Deus. Bom trabalho para vocês, boa sorte, vai dar tudo certo, viu? Fiquem tranquilos. E até terça-feira que vem, na prova que a gente vai ter do segundo bimestre e na prova de recuperação no período da tarde, tá? Ok, Sora. Obrigada Tchau, pela aula. tchau. De nada. Tchau.